Fala galera, beleza? Mais um Joga e Zenha na área aqui pra vocês, trazendo os de sempre aqui. Edgar Allan Poe, online ou offline? Online sempre, né? Salve, salve. Show de bola, Ed. Estamos aqui também com Wesley Soares, espero que ele esteja aí já. Tá aí, Wesley? Eu tô aqui online, tá todo mundo vendo minha telinha aqui, e eu tô aqui pra mais Show. um show. Então, eu ia inclusive citar isso, que é uma pena que a galera vê a tela do Wesley, né? Eles tinham que ver a minha tela aqui, porque quem dá show sou eu no Fall Bem, Guys. quem tá chegando na final ultimamente sou eu, né? Então, Não, você chegou em uma final, não vem com fake news aqui não. eu sou o rei das Mas finais. é isso aí, galera. Tá, com uma. O histórico do cara é uma final. Vocês nem histórico tem, porra. E eu ainda terminei, Pô, já cheguei em eu várias, terminei né? na frente do Edu ainda. Eu cheguei em Mas nenhuma vários. tá gravada aqui. Bom, vai ser agora então. Ah, Mas é isso aí, galera. Mais um Joga e Zenha na área. Vocês já sabem, né? Aqui a Zenha é sempre fortíssima. E a gente já começou a Zenha antes de começar a gravar aqui, né? como A gente tava sempre. trocando uma ideia aí. Como sempre. Exatamente. A gente estava falando aqui sobre distopias, né? Basicamente sobre aquelas histórias em que mostram a sociedade futura, né? É completamente diferente do que a gente conhece hoje em dia, ou seja, sociedades reorganizadas, sociedades apocalípticas, enfim, a gente estava falando meio que sobre isso. E aí queria continuar aí com a rapaziada, Wesley e Edgar. Mas- O que vocês têm a dizer aí? Acho que a pauta mesmo é e se o futuro for como nos jogos? Ou nos Ou filmes? nos filmes. Então, e se o futuro for um Fall Guys? Porque a gente tava. Uma grande gincana do Faustão. Grande gincana Uma do grande Faustão. Ah, seria da hora. Ia ser interessante. Seria da hora. Eu ia Mano. morrer rapidinho. Eu estaria classificado. Ia meter várias roupinhas ali, ó. Ia ficar da hora. Mas vamos começar Mas Vamos começar pelo mais básico, né? Vamos ver um jogo que todo mundo já jogou. Ou quem vai pegar um videogame vai jogar. Ou se assistir um filme vai assistir algo relacionado. Então vamos começar por zumbi. E se o futuro for combate a zumbi? A gente tem que combater. E se a gente for o zumbi, né? Também tem isso. A gente pode ser o zumbi. Isso é louco. Se a gente for um zumbi, primeiro que a gente não vai ter nem raciocínio, né? A gente só vai querer comer aí as pessoas e Tá não vai louco. pensar muito nisso. Agora, pra sobreviver, cara, é complicado. Vocês hein? acham que Porque- vocês sobreviveriam? Então, eu joguei The Last of Us recentemente, então eu já tô 100% preparado a sobreviver a um apocalipse. Ah, eu joguei Resident Evil. Entendeu? Então eu já tô tranquilo quanto a essa questão aí. Que arma vocês usariam pra se proteger de um zumbi? Todas. Não, escolhe uma, tipo, teria essa arma, se tiver só... Pode ser duas? opção. Porque assim, uma tem que sempre andar com você, que é aquela que o cara nunca perde, tipo a faquinha. E Isso. tem aquela outra que você eventualmente pode trocar. Cara, eu acho que um lança-chamas é interessante, hein? Mas ele demora pra matar. Caramba, mas o lança... E ele é pesado. E ele é pesado, né? Como é que Ah, você ia Tem correr? o cara me derrubando toda hora, cara. Mano, essa é a pior tela do Fall Eu Guys. odeio Eu essa nunca consigo tela, passar cara. ela. Esses caras Eu adoro é essa, nojento. eu sou bom nessa. Se vocês são ruins, aí... Vocês que lutem. Não, mas assim, eu O pai teria... tá chegando já. Eu teria uma faquinha, né? Por razões assim, óbvias. Eu acho que não dá pra deixar de ter a faquinha. Deixa eu ver o que mais eu teria. Puta, mano. Mas vocês seriam de boas, assim, pra matar? Tipo, vocês matariam de boas, assim, tipo, a sangue frio e... Ah, acho que nas primeiras vezes seria meio complicado, né? Porque eu acho que eu Apesar de entraria ser em choque, mano. Tem tanta questão do medo, mas tem a questão moral também, de saber que aquilo ali foi uma pessoa. um Exato, dia, assim. imagina que o zumbi é um amigo seu. Isso que eu ia falar. Pois é. Aí é complicado, hein, ô, Ed? Geralmente os filmes ou as Deus. séries retratam essas situações, né? Onde você tem que matar o irmão, Tá matar louco. o É, eu acho que essa é a pior É parte. difícil.
Mas sei lá, eu acho que eu morreria rápido, pra ser sincero. Ah, assim, morrer- não ia durar muito. Não. Tipo no morrer Fall Guys rápido que eu tô pra morrendo caramba. toda hora. Essa tela não dá, mano. Mas falando de outro futuro aí que me assusta e que poderia acontecer, não sei, vocês acham isso também? Era um futuro distópico ali na questão do Matrix, né? O que vocês acham aí? Tecnologia. Esse é o mais interessante, na minha opinião, cara. Será que a gente um já não futuro tá, onde né, no Matrix aqui? Eu acho que esse é bem... Os outros ainda tem a gente sabe que a gente não tá, né? Um futuro de zumbi, mas um futuro à la Matrix existe uma possibilidade aí da gente já tá nele, né? Então, é que na verdade o futuro à la Matrix, ele tem uma questão em que a sociedade ela se reorganiza de uma maneira primitiva, né? Os caras vivem numa caverna, mano. Tipo, né? Tem inclusive aquela cena icônica lá da festa em Zion, da galera de pé no chão, com umas roupas, uns panos pendurados. Eles vivem numa caverna, entendeu? Então é interessante como eles retratam isso. A sociedade ela chega num pico, num ápice de tecnologia, dá uma merda e eles retornam aos primórdios, entendeu? Ao básico de viver tipo numa caverna, sem chinelo, sem nada. Sim. E aí entra também num dilema do filme, onde eu queria saber de vocês o que vocês escolheriam. Eles escolheriam viver numa realidade simulada ou tá realmente acordado ali para a realidade vigente? O que vocês escolheriam? Nossa, cara, que pergunta, hein? A pílula azul ou a pílula vermelha? Meu Deus, Ed, não sei, mano. Acho que... Eu, sinceramente, escolheria a realidade simulada, cara. Eu acho, Simulada, né, eu acho que mano? também. Simulada, cara. Cara, tem uma Ficaria de cena, logo quando o Neo ele é acordado lá, né? As primeiras cenas dele no mundo real mesmo, dentro da nave, em que o cara oferece a comida pra ele comer e é tipo um caldo branco. Causa, né? Um negócio Aí o cara esquisito. fala, não, isso daqui é o que a gente come, isso daqui tem todos os nutrientes pra te manter em pé. Tipo, não existe mais o prazer, o sabor, entendeu? Os caras estão ali sobrevivendo, tá ligado? É que assim, o filme ele passa duas pontas totalmente distintas também, né? Uma ponta que é como se fosse meio que a miséria, que é quem tá na realidade não simulada, e quem tá na realidade simulada tá vivendo bem, né? Digamos por assim dizer. Sim. Claro que... Mas sabe o que eu acho interessante? É justamente esse contraste, né? Essa pegada meio steampunk que eles fazem, né? Não sei se é steampunk ou cyberpunk, não sei. Mas, tipo, ao mesmo tempo que é uma miséria, eles têm umas naves que é, tipo, super tecnológica, Exato. né? Uma nave que ela flutua no meio dos negócios. É interessante ver esse contraste, né? que é uma sociedade evoluída, mas com poucos recursos. Meio que desapegada, É uma assim. sociedade com poucos recursos, né? É uma cidade evoluída, mas com poucos recursos. Eu não sei, eu acho que eu preferiria a simulação, cara. Eu não sei se... Simulação, né? porque você tá vivendo da mesma forma. Vamos olhar por um lado. Você tá vivendo da mesma forma, mas... Assim, você não sabe o que é real ou não. Quem tá vivendo na simulação não sabe o que é real ou não. Entendeu? Então, que diferença faz? É mais ou menos como a gente vive já hoje, né? Se a gente tiver no... Vocês acham que a gente pode ter uma ínfima possibilidade de estar numa realidade simulada? Muita gente fala disso. Eu particularmente acho que não. Já li várias vezes, mas isso daí pra mim é viagem, mano. Viajado, né? Eu acho que é bem possível, cara. Olha o Edilson jogador. Oh, Edilson jogador. Eu discordo, claro. Eu acho que é bem possível, dado que a gente não conhece nada além do nosso sistema solar, por exemplo. Se você for olhar, mas a gente conhece outras coisas. A gente não conhece nada. Assim, a sonda... Mano, a gente não conhece nem o oceano, nem o fundo do mar. oceano. Então, assim, a sonda que chegou mais longe, se eu não me engano, foi a Curiosity, que eu posso estar falando besteira, mas foi uma das sondas da NASA lançadas há 20 anos atrás, que ela atravessou o sistema solar, deve ter passado uns 2 anos, entendeu? Então, assim, esse é o objeto mais longe que a gente já conseguiu mandar. Então, assim, bem resumidamente, a gente não conhece nada, né? Então não dá pra... Eu não cravaria que a gente não está numa simulação. Não, eu não tenho certeza de nada na vida, só de que a gente vai morrer. O resto é um mar de incertezas pra mim.
A morte como a gente conhece também, né? Porque às vezes talvez a morte não seja a morte, né? Sim, pra nossa realidade ela é a morte, né? Filósofo? Mas é um pouco de filosofia, mas a gente não conhece. A gente não conhece, a gente não sabe o que acontece no depois, né? Então, não é nem uma questão de acreditar, assim, porque eu não tenho crenças. Mas eu falo, era uma questão mesmo da gente não conhecer, tipo, ninguém que foi voltou pra contar, entendeu? Então assim, não dá pra cravar nada. Mas é isso aí. Só seguindo na mesma linha do Matrix, acho que a gente tem um exemplo de Mad Max também, né, Ed? Que eles retornam pra um modo de vida primitivo, né? Uma sociedade que se reorganiza aí de um modo mais primitivo também. E seria um futuro aí interessante também, né? Eu particularmente não tenho muito o que comentar de Mad Max porque eu não assisti. Ah, você não viu, né? Não assisti. Mas eu tenho uma breve noção do que seja. Sim. Mas enfim, todas essas distopias onde você volta para um modo primitivo, né? Como se você fosse um homo sapiens, né? Eu acho complicado, né? Depois da sociedade ter evoluído até um ponto, né? Até um certo ponto. E você retrocede, né? Lá pro começo. Sim. Sei lá. E distopias que é mais ligada a um modo de governo. Por exemplo, aquele livro 1984. Em que a sociedade ela é meio que controlada por um símbolo, né? Uma imagem, tipo... Uma ideia de um cara de que te assiste... 100% do seu dia, ele vê tudo que você faz, ele é, enfim, a referência moral da sociedade, ele é como se fosse um deus, né? Esse exemplo do 1984 eu acho que é o mais possível de acontecer, cara. Eu estou saindo aqui da partida. Será que não já acontece? Então... Isso que acontece em alguns países aí. Eu acho uma que... Coreia do Norte da vida. Mas a gente já é governado por imagem, né? O que é o Instagram? Só que é de uma maneira diferente. A gente é governado pela imagem. Mas a gente não é controlado assim, de uma maneira tão escancarada por um símbolo, né? Não é um símbolo, mas a gente já é controlado pela imagem em si, né? Por uma ideia, né? Teve uma série muito interessante que lançou na Netflix, o Expresso do Amanhã, que é inclusive baseada num filme do diretor lá do Parasita, né? Que ela retrata... Que foi, Ed? Bong Joon-ho, como é que é o nome dele? O Bong Joon, não sei o que, esqueci o nome dele agora. Mas ela retrata justamente isso, é uma sociedade que ela sofre lá um problema climático, né? Que a Terra, ela congela e as pessoas passam a viver dentro de um trem, que esse trem ele é eterno, ele nunca para de andar. E aí as pessoas se reorganizam como sociedade dentro de um trem. E dentro desse trem tem a imagem de um cara, como se fosse o Big Brother, que ele é como se fosse um deus lá, né? Ele é um símbolo. Ele é adorado, ele é, enfim, como eu já disse, a referência moral, tudo isso. E, enfim, eu não quero dar spoiler aqui, mas é muito interessante você ver como que a sociedade, enfim, se curva a essa ideia, né? Algo que é meio intangível, que eles nunca viram, que eles não conhecem, que eles só ouvem falar e acabam incorporando como algo assim divino, entendeu? Mas já existem organizações assim, mais do lado religioso, onde há essa prática, né? Há esse culto, né? Sim. Não sei se essa palavra certa é obsessão, mas essa maneira de viver tão regrada assim, né? De acordo com o que está escrito em um documento, Bíblia, um Alcorão da vida, então... É o poder que uma ideia ela pode tomar, né, cara? Como que uma ideia, um pensamento, ele se tangibiliza a ponto de se tornar, assim, um parâmetro para, enfim, uma sociedade inteira, né? Sim. E eu acho complicado, né? Eu acho que sei lá, a pessoa acaba perdendo o seu senso crítico ali, né? Ela segue... Bom, que mentira. Ela segue o que está escrito ou não, o que ela realmente acredita. Eu acho periclitante isso. Eu adoro essa palavra. Periclitante.
Mas realmente, é complicado. Mas que mais de exemplos vocês têm aí pra dar de futuros distópicos aí? Eu tenho um que é bem legal também, que é... E se o futuro for igual ao Dino Crisis? Vocês já jogaram Dino Crisis? Como? Dino Crisis? Vocês chegaram a jogar no Cara, não PlayStation 2? conheço Vocês esse. não jogaram Dino Dinossauro? Crisis no PlayStation 2? Não, Você cara, tá não zoando? conheço. Vocês não jogaram de dinossauro no PlayStation 2? Não, mano. Não? Ah, não, para. Sai Não, do canal. mano. Os dois estão fora do canal. Não, estão fora do canal, os dois. Ah, beleza. Conversa aí sozinho, então. Conversa Não, sozinho, pela- então. Falou, galera. Não, pelo amor de Deus, cara. É impossível vocês não terem jogado Dino Crisis. Cara, não conheço esse jogo. Caralho, mano. Deixem aí nos comentários quem já jogou Dino Crisis aí, É. quem não jogou. Pra ver quem é o estranho aqui mesmo. Não, se é eu e o Ed. Não, mano, é impossível vocês não terem jogado. Tipo, é tão famoso quanto o Resident Evil, cara. Mas Conheço. conta aí pra gente, então. Cara, assim, não vou dar spoiler do jogo, mas era basicamente que é um jogo de dinossauros, que você mata dinossauros. Nossa, velho, fui literalmente atropelado aqui por uma multidão no jogo. Mas ele é bem ao estilo de Resident Evil, só que ao invés de você ter zumbis, obviamente você tem os dinossauros, né? É um jogo bacana, cara. É que se eu contar, ele estraga. Mas ele tem uma pegada que ele era... Assim, ele é bem interessante, que ele é um jogo linear, né? Não é um jogo mundo aberto. Acho que poucos jogos do PlayStation 2 também são mundo aberto. Mas, meu, assim, é um jogo fantástico. Acho que vocês perderam de não ter jogado. E eu fui eliminado. Fiquei falando. Então, mas eu não entendi, Wesley. A no que- temática futura, né? Então, a temática futura que eu pensei é o seguinte: e se, dados os avanços aí tecnológicos, científicos, né? Nem tecnológicos, avanços científicos, e se com esses avanços a gente acabar criando alguma forma de reviver não só alguns animais que já foram, que já habitaram, Volta aí, Wesley, pra entrar no jogo aí. que já habitaram a Terra, mas também como reviver doenças, né? É uma grande possibilidade. Aí hoje eu tava vendo que os caras conseguiram reviver um verme de 4 bilhões de anos atrás. Nossa, Tipo, louco, o que os mano. caras estão fazendo? Entendeu? Então, assim, se a gente acabar vivendo numa sociedade de algo que a gente criou, e eu não estou falando de inteligência artificial, que eu acho que esse é outro tema, mas de algum ser biológico que a gente criou e que para exterminar a gente mesmo. Você é louco, cara. Não sei nem o que dizer sobre isso. É tão, assim, na minha cabeça, tão fora das possibilidades que, meu Deus, mano. Então, mas pensando aqui nos animais, por exemplo, que já foram extintos. Eu penso aqui num dinossauro, até num mamute da vida. Esses animais, eles teriam a capacidade de destruir o planeta, dado as armas que a gente tem hoje, enfim, dado o arsenal que a sociedade Não, mas aí criou? eu acho que o que o Wesley quis dizer é mais na questão de bactérias, de vírus, né? Também, eu acho que Wesley. também. Eu acho que assim, existe uma possibilidade grande da gente acabar tendo que conviver. O próprio aquecimento global, ele está revivendo, né? Doenças antigas. E a gente tendo que acabar com conviver com doenças que a gente nem imagina, entendeu? Que existiram. Sim. E podem ser doenças extremamente letais, cara. E a gente tendo que acabar aí tendo meio que um coronavírus 2, só que de algo muito mais grave do que a gente tem hoje. Sim. Mas esse é um processo natural também da sociedade. Infelizmente a gente acaba tendo mesmo pragas a cada tempo, né? Inclusive eu estava vendo que a pesquisa do coronavírus, né, o desenvolvimento das vacinas, ela tem sido tão rápida, né, em tempo recorde, não porque os cientistas estão estudando mais ou estão fazendo pesquisas mais corridas, mas porque realmente eles já pesquisam esse tipo de vírus há mais de 10 anos. Então, assim, Exato. teve um surto de MERS lá na Ásia, se eu não me engano, e esse estudo já ajudou para que a vacina tivesse essa rápida testagem, sim. né, esse rápido sequenciamento.
esse SARS-CoV, né, que é o vírus, o SARS-CoV-2, se eu não me engano, que é o nome mais formal, ele já tinha aparecido na sociedade como outros vírus, né? E aí agora ele apareceu aí como o coronavírus, mas ele já era estudado mesmo. Sim. Então isso possibilitou o rápido desenvolvimento da vacina, mas é uma coisa que ilustra como a sociedade ela meio que está ali já esperando que vá ter esse tipo de coisa, né? Eu particularmente acho muito difícil a humanidade criar, a não ser que seja muito involuntário, assim, mas criar algo que destrua ela sem nenhum propósito, sabe? Eu acho que a distopia, pelo menos relacionada à tecnologia, à inteligência artificial, ela está sendo desenvolvida em algum propósito, né? As pessoas estão tentando desenvolver isso para melhorar, enfim, o nosso mundo. Agora, com a questão de bactéria, de vírus, o que poderia acontecer? Só se saísse do controle, sei lá, um desenvolvimento de um novo remédio, de uma nova vacina. Então, sim, eu acho uma distopia da distopia, eu acho muito longe isso, mas... Pode ver. Eu tenho outro exemplo para citar aqui, lembrei agora. Eu li um livro há um tempo atrás chamado Fahrenheit 451. Já ouviram falar? Tem o filme, né? Já ouvi falar. Tem o filme também, mas o filme não é tão legal, não. O livro é daqueles que tem que ler, né? Não, cara, nesse caso sempre tem que assim. ler, mano. Não, o livro é melhor. Nesse caso tem que ler, mano. É uma sociedade... Mano, se eu posso assistir, por que eu vou ler? Não, mas o filme não capta as nuances do livro. Mas, Ed, você que falou que não conhece, né? Ou você sabe qual que é a história? Basicamente, é uma sociedade em que a leitura ela é proibida. Tipo, existe tipo um órgão que tipo controla a leitura e, na verdade, proíbe a leitura na sociedade. Ou seja, você não pode ter livro em casa. E é interessante que a figura dos bombeiros, né, nessa sociedade, ela é justamente o contrário do que a gente conhece. Os bombeiros dessa sociedade, eles são responsáveis por queimar os livros. Então, tipo, eles invadem a sua casa e, tipo, caso seja descoberto que você tem um livro na sua casa, eles, tipo, invadem e queimam os seus livros, entendeu? Então é uma história muito interessante sobre um cara que, enfim, acaba descobrindo um livro e aí ele meio que, enfim, se apaixona ali pela leitura, né? Aí ele começa a ter esse embate moral interno dele mesmo, né? De querer se aprofundar na leitura, mas saber que é proibido. E aí a maneira como ele esconde isso das pessoas e da própria sociedade... Mano, é muito interessante e bizarro ao mesmo tempo. Que vocês acham desse futuro aí? É possível, não é possível? Seria, assim, um controle intelectual da sociedade, né? De um governo querer controlar ali as coisas que você lê, a maneira como você se informa. Esse já existe, né? Enfim. Coreia do Norte. Eu não sei em que nível que tá lá, mas... pode ser que seja parecido. Agora eu acho complicado, né? Porque você acaba limitando o senso crítico da pessoa, né? Você acaba tirando o acesso dela enfim, ao desenvolvimento intelectual, social e que é básico, né, para uma pessoa. Então seria um futuro complicado, cara. Você teria ali uma parcela da sociedade com, eu diria, com intelectualidade, né? Com cultura. E uma parcela primitiva ali, né? Que só sobreviveria do modo mais animal possível. Sim. Se sobrevivesse, né? Então, você meio que colocaria uma parcela da população como se fosse um animal selvagem, né? Praticamente. Sim, sem dúvida. Eu acho difícil. O que você acha, Wesley? Puta, cara. Eu não sei se eu acho tão difícil. Se a gente for olhar, por exemplo... Na China, você pode escrever, você pode falar, mas você não pode falar mal do governo. Você tem um Então, conta aquela história lá que você tava contando no carro quando a gente foi lá em Boituva aquele dia. Qual delas? Do maluco que sumiu, mano.
Ah, então, tem essa aí também, por exemplo, tem o bilionário lá, há um tempo atrás, um bilionário que ele falou alguma coisa contra o governo chinês, aí tem duas histórias, né, dos dois bilionários, eu vou contar essa primeiro, depois eu vou contar outra. Ele falou alguma coisa do governo chinês e esse cara ele simplesmente sumiu, e ele é bilionário, ou seja, uma pessoa bilionária não some de um dia pra noite. E aí tem a história do Jack Ma, o Jack Ma todo mundo conhece, o Jack Ma é o fundador do Alibaba, né? E ele tava para fazer o IPO do Ant Group. Para quem não conhece, o Ant Group é como se fosse uma fintech lá na China, né? Um Nubank da vida aí, só que numa escala extremamente maior, né? Até porque os caras tá num país que tem 1,5 bilhão de pessoas. E o Jack Ma, umas 2 ou 3 semanas atrás, pouco antes dele fazer o IPO do grupo dele, o grupo Ant, né, grupo Formiga, na tradução aí do inglês para o português, ele criticou o governo. E aí, o Xi Jinping, né, que é o presidente chinês lá, ele falou que as pessoas são nuvens, numa clara e indireta pro Xi Jinping, ou seja, tipo, ninguém está acima do governo, entendeu? E assim, o cara é o maior bilionário da China, assim, um cara extremamente importante, reconhecido, e ele fez uma crítica ao governo, o governo cortou as asinhas dele no momento seguinte, ele teve que cancelar o IPO dele, né? E o IPO, um dos que seria, assim, o pessoal esperava que fosse um dos maiores, se não o maior IPO do mundo, ele teve que cancelar. E assim, não é só na China que acontece, na Arábia Saudita. Só explicando pra galera que talvez não saiba, a IPO é quando tem uma oferta pública de ações de uma empresa. Isso. Então, basicamente, quando a empresa vai ser listada na bolsa. E acho que não só lá, né? Se for olhar o... Caramba, Edu. Olha, quase foi, hein? Eu fui eliminado, tá? Eu também. Só o Edu tá jogando aqui. Mas na Arábia Saudita você também não tem livre acesso a tudo, né? Em vários outros países você não tem livre acesso a tudo. Não só na China. Sim. Então, assim, e é algo que está acontecendo recorrente. A Rússia está com planos de fechar a internet dela. O próprio Brasil teve, né, a gente teve algumas iniciativas do tipo que a gente conseguiu barrar, mas assim, o acesso à informação em si, ele com o tempo pode não ser o que a gente imagina que vai ser hoje, né? Dizem. Sim, essa questão aí do Fahrenheit, com certeza, obviamente, é uma hipérbole, né? Um exagero assim, mas a gente já tem indícios de coisas parecidas acontecendo, né? Como, enfim, você acabou de contar aí, né, Wesley? Mas não é um futuro assim que me surpreenderia não, viu, cara? Um controle absoluto aí sobre leitura, sobre conteúdo e tal. Então. Eu acho que um outro futuro possível... Tá todo mundo no jogo? Você caiu, Edu? Perdi. Vamos sair. Perdemos? Vegeta? Eu acho que Perdemos. Acho que um outro futuro possível... Não sei se vocês assistiram, cara, esse filme. Puta, esse filme é muito bom. Ele trata de uma sociedade que as pessoas não têm emoção. Vocês chegaram a assistir esse filme? Cara, não conheço. Que filme é esse? Cara, eu não lembro. Eu assisti esse filme... Foi numa daquelas sessões da noite que passa na Globo, sabe? Tipo, 2 da madrugada. E esse... Sim. Corujão? Corujão. Faz muito tempo, cara. Faz muitos anos. Eu acho que tem mais de 10 anos que eu assisti esse filme. E eu me lembro que as pessoas tomavam injeções recorrentes pra elas não terem emoções. Mano, esse filme ele é muito bom também. Assim, a vaga lembrança. Dá uma pesquisada depois, passa o nome pra gente. Tá, parece muito interessante, cara. Ele é bem bacana. Depois se eu achar o nome dele, eu passo pra vocês e coloco no... Quem souber do filme também, coloca aí nos comentários o nome do filme. Exatamente, boa. Coloca aí. Mas esse é uma sociedade possível também, né? Você tem uma sociedade... Cara, isso daí é possível, hein? Você suprir as emoções das pessoas. O que você acha, Edu? Eu acho possível e eu acho assustador, né? Porque... Demais. Só, cara, você não tem nenhum tipo de emoção, Nossa. nem de felicidade, nem de tristeza, nem nada. Você vira... Nossa, sei lá, cara.
É um robô. Você vira um robô. Eu acho que teve até um filme esses dias, cara. Não lembro que filme. Não lembro se foi um filme, uma série. Eu acho que foi um filme que eu assisti. Que meio que os alienígenas, é bem viajado, invadiam a Terra e as pessoas continuavam dentro de seus corpos, mas meio que sem emoção também, sabe? Vou ver se eu acho também, coloco e aviso vocês. É bem interessante. O Wesley só nos filmes underground. Eu assisto vários filmes As cara. As pessoas virariam verdadeiras Thomas Shelby, Thomas frias e calculistas. Frias e calculistas, exatamente. Ótimo exemplo, Ange. Mas aí você não tem emoção nenhuma, né? Você não tem, tipo, nada, cara. E esse, assim, é bem louco, né? Porque é algo que eu não consigo imaginar, por exemplo. Você perde a essência de ser humano, né? Não, mas você perde... A você própria perde essência de essência, ser humano é justamente as emoções. Cara, mas né? nem de ser humano, eu acho que você perde a essência de, assim, qualquer mamífero, né? Porque o mamífero em si, ele sente. Meu cachorro, ele sente quando ele tá feliz, quando ele tá triste. É verdade. Gente mesmo. Bizarro. Eu lembrei de um outro exemplo aqui. Fala aí. De um livro que eu li também há muito tempo atrás. Na época que eu lia livro, tá? Porque hoje em dia, se vocês soubessem, ficariam enojados. O Senhor das Moscas. Alguém conhece? Eu não. Mano, é uma história de uns moleque que tipo, sofrem um acidente de avião, parece. E aí eles ficam presos numa ilha. Crianças, né? Ficam presas sozinhas numa ilha. E aí eles se reorganizam como sociedade ali dentro da ilha. E eles criam como se fosse uma ditadura, cara. Eles criam, tipo, eles se reorganizam ali e culminam basicamente numa ditadura entre as crianças ali. Então você tem o cara lá, o ditador que manda, os que são oprimidos. Cara, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Fica a dica aí pra vocês e pra galera que tá assistindo aí, que é muito interessante, cara. Como a sociedade, eles criam realmente uma sociedade reorganizada ali, no meio da ilha, né? Uhum. E pra sobreviver, eles acabam criando uma espécie de uma ditadura ali. O que vocês acham disso? Eu acho interessante, cara. É que biologicamente o ser humano organizado ele tem maior chance de sucesso, né? A maioria dos animais. Por isso que a maioria dos animais andam em grupo. A nossa diferença é que a nossa organização é melhor, né? Essa organização é racional, né? Mais ou menos. A gente é mais racional, né? Mais ou menos, né? Ultimamente no Brasil. Mas cara, acho que a gente... é um futuro bizarro. Acho que a gente conseguiu destrinchar aí vários assuntos, né, de distopia. Deu pra trazer vários cenários aí, desde apocalíptico até tecnológico, organizacional, de cultura. Governamental. Acho que deu pra trocar aquela resenha fortíssima, hein? Boa. Mas é isso. Fechamos aí, então. Por aí, então? Fechamos, galera? Fechamos por aí. É isso aí.